Fala aí, torcedor do Flamengo, começando mais um vídeo aqui no canal Jornal do Mengão. Pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo aqui com informações aqui do GE sobre o Flamengo. Tem novidade muito boa aí sobre o Jorginho, pessoal. Galera, o Flamengo abriu negociações para contratar o Jorginho e ele tá muito próximo aí de chegar no Mengão. O que vocês acham da vinda do volante aí, que tá atualmente lá no Arsenal? Você aprova a contratação dele? Jorginho aí, muito bom de bola. Eu acho que ele vai dar super certo aqui no Flamengo. Comenta aqui abaixo a sua opinião. Agora, sem mais enrolações, bora ver aqui as últimas informações do Flamengo atualizada. Bora pro vídeo, nação? O Flamengo segue fazendo pré-temporada lá nos United States of Estados Unidos. No domingo vai jogar contra o São Paulo. Vou falar com Duda Dal Ponte, que tá lá nos Estados Unidos acompanhando tudo de perto. Conta tudo pra nós, Duda. Oi, Escobar, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Flamengo vai fazer hoje um treino aberto pra torcida aqui no Ben Hill Griffin, o estádio do Florida Gators, time de futebol americano da Universidade da Flórida. A atividade está marcada para 5 da tarde no horário local, 7 da noite no horário de Brasília. Ontem, o Flamengo fez atividades em 2 períodos e a gente pôde acompanhar o treino da noite. Antes mesmo da finalização da atividade, o Arrascaeta saiu e fez uma atividade separado do grupo. A gente lembra que o Meia teve que passar por uma cirurgia no joelho direito ainda no ano passado e por isso tem uma programação individualizada aqui nos Estados Unidos. Sobre o mercado da bola, o Flamengo poderia ter um reforço ainda aqui na Flórida, porque o Juninho chegou ontem ao Rio de Janeiro para fazer exames e assinar um contrato de 4 anos. Mas por conta de problemas na documentação de viagem, ele não vai vir para cá e vai fazer a preparação aí no Rio de Janeiro mesmo. O Flamengo segue no mercado e o foco agora é o Jorginho, volante. Duda, tudo dito. Muito obrigado, Duda Dal Ponte. A pergunta que se faz em torno do Jorginho é, primeiro, como ele chega, né? Depois, como ele se encaixa no elenco do Flamengo. E depois, de que forma ele vai ser aproveitado, né? Porque não é só você utilizar o Jorginho, ele vai ser muito utilizado. E se ele vai ser titular e ele tira quem e ele joga onde? É primeiro, é segundo? Vocês têm ideia, quem é o Jorginho hoje? Jorginho, para mim, é um volante que tem excelente passe. Eu falei aqui já essa semana passada, melhor dizendo, quando estava sendo especulado pelo Palmeiras, né? Surgiu a informação de que ele teria sido oferecido pelo Palmeiras, depois a Leila negou. Para mim, ele joga como titular no meio-campo de qualquer time do Brasil. Pode ser do Botafogo, campeão brasileiro, da Libertadores. Pela capacidade de passe, visão de jogo, iniciação de jogadas dele, é um negócio assim muito acima da média. Mas no Flamengo ele tira quem? Pulgar ou Everton Araújo, qualquer um dos dois. Ele para mim, é um dos melhores... Tem o Dela Cruz ali, né? Tem Pulgar, no time ideal do Flamengo tem Pulgar, Dela Cruz. O Dela ele Cruz já não é mais primeiro, de repente. O Jorginho é primeiro. Já é primeiro. Não, mas ele não é o primeiro com o vigor que a gente está acostumado no futebol brasileiro. Ele nunca teve esse vigor. Mas a gente está esperando... Quem fazia o vigor era o Alan no Napoli, ele era o né? 5 passador. Botar entre aspas assim. É o cara que inicia, que organiza de trás, porque aqui no Brasil a gente demorou a entender isso. Hoje quem organiza o jogo é o 5, não é mais o 10. Mas ele não tira o Pulgar, cara. Por que não? Tira? Eu acho que sim. Pulgar ele vai ter que provar, né? Ele vai tirar. Não é mais a do Dela Cruz, porque a do Gerson a gente não vai nem discutir. Eu acho que não é a do Dela Cruz? Não, aí perde muito. Porque é o Jorginho... 8, Porque o que eu acho que faltou o Jorginho na carreira para ele dar o próximo passo foi justamente ir além de iniciar jogadas. Ele é um excepcional iniciador de jogadas. O primeiro passe, como ele acha alguém entre as linhas. Mas para quem tem a capacidade técnica que ele tem, o talento que ele tem, eu sempre esperei que ele participasse mais do jogo no campo ofensivo. Deixa um passinho à frente, né? Isso. Aí eu acho que ele não vai tanto. Então, ele tem que ser o 5 de um time. Ele e primeirão? O Jorginho tem que ser o 5. Aos 33, com o Flamengo adiantando do jeito que adianta? Se ele vai conseguir, ele vai ter que provar. Eu acho que é melhor jogar num time que adianta, pra ele, um time que adianta a marcação, que num time que marca atrás. Então, o Flamengo vai ter que ser realmente um time dominante, um time bola. Mas essa é a proposta do Felipe Luiz desde que ele assumiu o time. Você está convencida disso? Não. Tô. Quando especulou a possibilidade dele no Palmeiras, eu em nenhum momento eu tiraria o Richard Rios para ele jogar, embora eu reconheça que que ele é ótimo, enfim, pela questão da idade mesmo. Embora ele nem seja tão velho, assim, a gente tem 34, 33. Mas eu acho que o volante não é o problema dos times do Flamengo e não é o problema do Palmeiras. Menos do Palmeiras ainda, né? O Palmeiras tem ótimas opções. Agora, na posição do Flamengo, é quase se ele passasse de um 8 um pouquinho mais pra frente. Eu não consigo imaginar o Flamengo sem o Pulgar, mas assim, é só a minha opinião, tá, gente? Ele pode chegar lá, jogar e colocar o Pulgar no banco. Eu não faria essa movimentação. Eu iria atrás do jogador mais jovem,
com potencial, como é o caso do Everton, investiria mais num jogador com potencial do que num jogador de 33 anos que ele não vai vir para resolver um problema. Não é o problema do Flamengo, na minha avaliação, a dupla de volantes nesse momento. Enfim, mas... Ainda mais tendo o Gerson, ainda mais tendo a possibilidade de ter... Eu não consigo pensar ele jogando na intensidade do futebol. Para mim, tem duas coisas que a gente tem que pensar nessa contratação. Primeiro, o Pulgar já sinalizou que não quer ficar no Flamengo, o contrato dele acaba no final do ano. Ele quer sair do clube. Segundo, a característica. O Felipe busca um 5 com a característica do Jorginho. Um cara que faz o time jogar, enxergue o jogo. Sabe aquele cara que vai dar o ritmo pro time? Me dá a bola aqui, agora eu vou acelerar, agora eu vou pausar. O passe que vai achar o cara, como a Alice falou, entre linhas. O passe em profundidade, a inversão de lado. Bola longa, quando tiver pressionado. Isso o Flamengo não tem. É um argumento técnico. Isso o Flamengo não tem, né? Eu ainda estou pensando o Flamengo com os problemas do ano passado. Pode ser que agora o time tenha uma outra forma. Pode ser não, o time vai ter outra forma de jogar. O Pulgar é ótimo, mas ele não entrega isso. Mas o Everton é ótimo, mas também não entrega isso. Mas não podia faltar grana para tentar uma renovação com o Pulgar. Não, mas não é falta de grana, não. O Flamengo já... dele de sair? É a vontade dele. Por uma questão extracampo que, enfim, já se noticiou aos montes aí. A gente falar sobre o Flamengo, o desempenho dos últimos técnicos do rubro-negro. E olha como a média do Felipe Luiz é muito alta, né? 71% de aproveitamento, maior do que foi com o Tite, com o Sampaoli e com o Vitor Pereira, se preparando para 2025 lá nos Estados Unidos. Na pré-temporada tem tempo para falar entre nós das coisas do treino, coisas do dia a dia, para compartilhar quizás mais coisas que durante o ano a gente não tem muito tempo para compartilhar com tantos jogos e demais. Aproveitar a semana, desenvolver bem o que ele quer, aprimorar algumas coisas e chegar bem para esse primeiro jogo para começar a temporada em grande estilo. Vamos para o Rio de Janeiro mais uma vez com o Cícero Melo, agora para falar sobre o Flamengo. Cícero, tem também novidades ou informações, atualizações de mercado da bola para o Cícero Melo atualizar para a gente. Já já ele aparece aqui no telão. A gente vinha conversando muito sobre a situação do Juninho, então já com a camisa ali do Flamengo. O assessor não deixou ele vestir a camisa ainda, se preparando para ser o novo reforço do Flamengo. O Flamengo mais discreto, é verdade, no mercado da bola, ainda sem nada muito bombástico, sob o comando do José Botto e, claro, da nova presidência, né, com o Mbappé. Mas um nome começou a surgir nesse esquema também. O Jorginho, que a gente chegou a debater sobre uma possibilidade de ser contratado pelo Flamengo, pelo Palmeiras, agora também é um nome que é ventilado do lado do Flamengo. Então a gente já vai com o Cícero Melo para trazer informações pra gente. Agora sim, Cícero, eu comecei a enrolar aqui porque eu queria que você atualizasse. Não confia em mim não, hein, fã do esporte. Confia quando o Cícero fala, pelo amor de Deus. Você é totalmente confiável, Mari. Acho que mais que eu até. Olha só, o Flamengo demorou, mas finalmente já tem o seu primeiro reforço. O Juninho, atacante de 28 anos de idade, veio do Karabakh, do Azerbaijão. Olha onde o Flamengo foi encontrar jogador, no Azerbaijão. Ele chegou ontem ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar um contrato de 4 anos com o Flamengo até o fim de 2028. Esse Juninho, ele já rodou muitos clubes no Brasil. Começou no Atlético Paranaense e jogou até no Brasil de Pelotas, a minha cidade. E outros inúmeros clubes. Ele vem com esse contrato de 4 anos, como eu falei, para ser o centroavante do Flamengo. É um jogador de área, muito forte fisicamente, muito rápido. Agora, é para substituir o Pedro, né? O Pedro, que vem de uma grave lesão, cirurgia, só deve voltar no meio do ano. Então, até lá, o Juninho vai brigar por uma vaga de titular. Quando o Pedro voltar, evidentemente, se estiver bem, vai ser o titular e o Juninho vai ser uma opção no banco de reservas. O Flamengo agora está negociando para trazer um jogador muito experiente. Jorginho, volante de 33 anos, começou na base, é brasileiro, mas começou na base do Verona, na Itália, jogou no Chelsea, da Inglaterra, e atualmente está no Arsenal também, lá da Premier League. O contrato dele com o Arsenal vai até o meio de 2025. Isto vale dizer que ele já pode assinar um pré-contrato. O que o Flamengo quer? O Flamengo quer trazer o jogador sem custos.
mas para isso precisa de uma rescisão no contrato do jogador, ou então o Flamengo deve desistir do negócio. Se ele só puder vir no meio do ano, talvez o Flamengo não se interesse mais, ele quer o jogador para este momento com um contrato de 3 anos. O time principal do Flamengo está realizando a pré-temporada em Gainesville. Você pode me confirmar com o seu inglês maravilhoso, se é essa a pronúncia? Lá na Flórida, nos Estados Unidos. E domingo tem lá um grande clássico brasileiro, Flamengo e São Paulo. Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro, para a gente finalizar, pelo Campeonato Carioca. Segunda rodada, Flamengo estreou perdendo para o Boa Vista por 2-1. Nesta quinta-feira, o Flamengo volta a campo, 18 horas e 30 minutos, lá em Campina Grande, bela Campina Grande, na Paraíba, no Estádio Amigão. Jogo contra o Madureira, Mari. Perfeito, Cícero. Você volta. Hoje é Cícero Melo Show aqui no Sport Center, tá? Só quero falar com o Cícero Melo no Rio de Janeiro. Ah, tem a Roberta? Não. Ah, tem Pedro Henrique Torres? Não quero falar com ninguém. Apenas com o Cícero Melo hoje, tá? Na tela, os números do Jorginho na atual temporada pelo Arsenal. 18 jogos, 10 como titular. Aí a minutagem, né, 51,8 por jogo. Não marcou gol nem deu assistência. E a média ali, de posses recuperadas por jogo, também ali na casa das 3, né? Posses recuperadas. Vamos começar pelo Jorginho, Mário Marcos, porque a gente conversou aqui sobre a situação do Palmeiras, você acha que não estava. Não estava, não. Nessa semana. Então eu quero te ouvir sobre o Jorginho. Então, vocês falaram bem, porque eu posso falar mal. Se vocês falaram mal, eu falo bem. Decida. Não, o Jailson falou que pro Palmeiras não fazia sentido, né? Naquele contexto. Sim. Porque, enfim, o Jorginho nesse momento. Não, eu acho o Jorginho muito bom jogador. Vou te dar... Jogador Então vamos lá, vou tentar voltar um pouquinho. Por onde passa a linha de raciocínio para você buscar o Jorginho? Uhum. O Felipe conhece o Jorginho. Para mim, a coisa tem a ver com um jogador que entende o que a partida pede naquele momento. É um jogador experiente, jogador de seleção da Itália, né? Diga-se. Campeão da Itália, né? Campeão, batedor de pênalti, assim. É o tipo de jogador que, assim, você pode descansar porque ele entende as mudanças do jogo, as mudanças que a partida vai oferecendo de dificuldade. Ah, agora é uma hora de dar uns passinhos para trás, de segurar a bola. O Jorginho tem a maturidade para fazer esse tipo de jogo. Se você observar, na temporada passada ele jogou menos. O time do Arsenal era bem mais um 11 que entrava em campo e que resolvia os jogos, e ele acabava entrando menos, né? Estava entrando com a bola rolando para substituir um jogador ou outro. Ele já foi para o Arsenal sendo esse jogador. Um jogador que parece esgotado, que tinha de oferecer para o Chelsea naquela oportunidade, porque o Chelsea também estava querendo dar uma renovada no elenco, e é muito importante renovar. E aí você pensa, agora ele saiu do Chelsea, para onde ele vai? Foi para o Arsenal. E o Chelsea para de disputar grandes títulos e ele disputa grandes títulos, não venceu, mas disputa grandes títulos todo ano com o Arsenal. É um jogador de saída de bola. Não é um jogador para dar assistência ou para fazer gol. Não é a característica dele. A característica dele é o goleiro vai sair com ele com a maior tranquilidade do mundo. Mas e na marcação? Ele também é... porque você me fala assim, ele não é necessariamente o 10 nem um atacante. Não, ele não é um 10, não é um atacante. Ele também não é um 5? Ele tá mais no tradicional um 8? Então, ele é um 5, mas ele não é um 5 caçador. Ele é um 5 de controle, que é o 5 que o Flamengo joga normalmente. Flamengo e Arsenal jogam de formas até muito parecidas. Onde joga o Flamengo? O Flamengo joga a 50 metros do seu gol. Onde joga o Arsenal? A 50 metros do seu gol. Para isso, esse cara tem que saber jogar. Porque a bola passa por ele muitas vezes. E ela não pode queimar no pé dele. Se queimar no pé dele, é dele que os caras vão roubar a bola e vão partir para dentro do seu gol. O Jorginho, a bola não queima. Ele trabalha bem a bola numa faixa ofensiva sem ser um 10. Porque até os zagueiros do Flamengo são ofensivos. O Jailson falou isso, né? Mesmo entendendo que para o Palmeiras não fazia necessariamente sentido para o tipo de contratação, mas eu lembro que o Jailson falou uma coisa interessante. Olha como eu presto atenção às vezes em você. Às vezes, Às vezes. Vai se acostumando, não. Que na Inglaterra, por vezes, quando o Jorginho pega a bola, o nível, às vezes, de pegada, de mordida, faz ele perder a bola. Mas que o futebol brasileiro, que às vezes dá um tempinho para o jogador pisar, levantar a cabeça, ele vai ter essa qualidade para construir as jogadas. No ambiente Flamengo, no contexto Flamengo, o jogador Jorginho faz sentido? Acho que o Flamengo está tentando se antecipar à não renovação do Pulgar. Do Pulgar? O Pulgar não quer renovar, enfim,
andar da carruagem, quer encerrar o contrato de 2025 e ir para outro caminho, o Flamengo já está tentando se antecipar a isso. Mas foi o que o Marra falou logo ali, estava passando a reportagem, né, ainda. O Jorginho está jogando no Arsenal. Ele não é titular absoluto, é aquele cara que compõe o elenco. Se eu não estou enganado, é um dos capitães, né, Marra? Porque geralmente quando ele entra... esse ano está jogando mais do que jogou no passado. Quando ele entra, ele é um dos capitães da equipe. E o Flamengo está tentando se antecipar a saída do Pulgar. E eu estou com o que o Marra falou. É um cara que controla o jogo, é um cara que tem, enfim, que tem a saída de bola muito boa, mas não é aquele marcador, não é exímio marcador. Ele vai ocupar os espaços, mas não é nenhum exímio marcador. Então, a questão que me chama a atenção, sim, é em relação, por exemplo, ao meio-campo, se fosse formado um meio-campo, por exemplo, com Jorginho, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Quem marca? O Gerson vai ficar louco. Entendeu? Quem marcaria, por exemplo, assim, marcar mesmo, caçador, não tem nenhum. O último que teve foi o João Gomes. Exatamente, o último que teve foi o João Gomes. É isso. O Pulgar, ele até tenta... Até para ser o Alan, talvez, né? Quando ele é contratado. O Alan do Atlético nunca jogou no Flamengo. Nunca foi o mesmo jogador, né? Do Atlético e do Fluminense. Não. Ele nunca jogou no... E o Pulgar tem a questão também de amarelo. O Pulgar, ele toma muito amarelo. Ele geralmente ele tenta fazer essa caça, mas geralmente perde o tempo de bola. Então, a questão do meio-campo do Flamengo seria essa questão da falta de um marcador mesmo, mas de qualidade técnica com a bola, teria bastante. Esse é um ponto de atenção, essa questão da marcação, Marra? Porque, assim, eu entendo que a ideia é controlar todos os jogos. Só que você vai controlar todos os jogos e em alguns jogos você vai perder um jogador expulso. Alguém vai precisar, assim... O João Gomes, esses dias, saiu de campo comemorando. Isso foi o primeiro jogo que ele não fez uma falta. Foi muito divertido isso aí. Sim, ele postou. Não fiz uma falta. Você pensa assim, nossa, mas... um jogador que assume, que pratica... amigo, desce daí, você machuca. Você toma um tombo aí de cima. Essa é a vida do futebol. Ainda mais o João Gomes e o André. Você precisa fazer falta. André, que o tempo todo... E as faltas fazem... Da posição deles, o que se espera de um jogador como o João Gomes ou de um primeiro volante é que de mim você não vai passar. E às vezes não é aí dá tempo do outro voltar, né? E às vezes não é por querer, às vezes você vai ter que morder. Às vezes você vai tomar um drible, às vezes você vai perder o tempo de bola. Famoso ou passa você ou a bola. Os dois não vai dar. Numa dessa, assim, uma faltinha, é quase que uma falta de educação, né? Eu só tô te segurando aqui, meu amigo, porque esses meus laterais precisam voltar, porque o meu outro companheiro volante que precisa voltar também. Você erra também, né? Sim. É um meio-campista comemorar que não errou um passe. Então, mas voltando para esse fio da meada, esse jogador, desde o João Gomes, outros fizeram, eventualmente vai fazer, mas esse jogador no elenco faz falta. Sim. E o Jorginho não é esse perfil. E a idade é uma questão? 33. Sim. Pode ser. Para mim é uma questão. Porque o Flamengo está oferecendo... Então, só colocando no contexto do Boto, por exemplo. Né? Porque o Jorginho deu uma entrevista falando que Palmeiras e Flamengo interessariam ele no Brasil. Apenas, só isso. E aí seria uma contratação sem custo, só porque o contrato dele com o Arsenal está acabando, só que são 3 anos de contrato. Então a gente está falando de um primeiro volante... que, enfim, na Inglaterra, como o Marra já falou, não é falar que a experiência dele, ele diminuiu um pouco aquele ritmo do meio-campo mesmo de pegada que a gente está acostumado a ver de um primeiro volante. E aí ele vai ficar até os 36 no Flamengo, se for concretizada essa situação. Eu vejo uma questão assim do Flamengo de, enfim, aproveitar uma oportunidade, que é a do Jorginho estar no mercado, mas também de proteger alguns dos seus jogadores. Por exemplo, o Everton Araújo, que é o menino, que é o da função, que está surgindo agora. E, enfim, em alguns momentos, no ano passado até, o Everton Araújo ele perde a bola em saída de bola. O Flamengo tomou o gol por conta disso. Acho que é uma forma de tentar, vem cá, vamos pegar um cara experiente, já que o Pulgar... a gente está tentando renovar, ele não vai ficar, vamos pegar um cara experiente para tentar proteger e equilibrando e ver esse moleque subindo de produção para ver qual vai ser dele. O Flamengo abre negociações para contratar Jorginho do Arsenal. Galera, e o Flamengo segue em busca de jogadores aí no mercado da bola, né? Visando reforçar o elenco aí para a temporada de 2025. E dessa vez aí o jogador que tá na mira do Flamengo é o Jorginho lá do Arsenal, né? Jogador aí que é brasileiro, mas se naturalizou italiano, né? Inclusive
inclusive foi campeão da Eurocopa com a Itália em 2021. Ele pode estar chegando aí no Flamengo. O Mengão abriu negociação por ele, né? Volante do Arsenal, jogador de 33 anos, tem contrato com o clube inglês até junho, pessoal, deste ano, e o Flamengo tenta a contratação sem custos. As conversas já estão em andamento, o Flamengo, né, já ouviu os números e agora analisa para fazer uma proposta oficial pelo jogador. A ideia já passada ao meio-campista é um contrato de 3 temporadas. Jorginho está livre no mercado aí, né, para assinar um pré-contrato, mas o Flamengo quer o jogador para agora, pessoal. O Flamengo não quer assinar um pré-contrato e esperar até junho. O Flamengo quer a contratação, né, o quanto antes, pessoal. O clube conta com a boa relação do Jorginho com o Arsenal para a liberação sem custos. Em conversas passadas, o clube inglês já havia sinalizado que se chegasse uma proposta boa para o jogador, poderia liberá-lo até para economizar meses de salários. E aí, galera, o que vocês acham aí da vinda do Jorginho, hein? Muita gente não conhece, mas o Jorginho é um grande jogador, né? Atualmente está lá no Arsenal, já passou também pela seleção da Itália aí, na Eurocopa jogou muita bola, né? Inclusive, se eu não me engano, foi ele que fez o gol do título da Eurocopa aí para a Itália. Enfim, é um grande jogador aí, joga muita bola, né? Bora dar uma olhadinha aqui, pessoal, em quais títulos ele tem, né? Ele tem aqui, ó, eu não vou falar todos para não demorar muito, mas eu vou falar os principais. Ele tem um Mundial de Clubes, uma Eurocopa e uma Champions com o Chelsea em 2021. O cara tem muito título aí na carreira, né? É um cara muito bom de bola, eu acho que daria super certo aqui no Flamengo. Bora ver aí se o José Boto, o Bap, os novos dirigentes do Flamengo vão querer a contratação aí do Jorginho, jogador de 33 anos de idade. Comenta aqui, nação rubro-negra, o que vocês acham da vinda do Jorginho? Vocês aprovam ou não?